E se eu vos dissesse que, muito provavelmente, quase tudo o que pensam saber sobre a demência não passa de um mito já ultrapassado? Aquelas imagens assustadoras de esquecimento total que nos vêm à cabeça são apenas uma faceta, e nem sequer a mais fiel, de uma realidade que é muito mais complexa. Hoje, vamos mergulhar no tema da demência. Mas vamos fazê-lo não encarando-a como uma sentença terrível e inevitável, mas sim como um diagnóstico com o qual podemos e devemos trabalhar ativamente. Até ao final desta conversa, vão perceber por que é que existe muito mais esperança do que costumamos ouvir, e o que é que se passa de facto no cérebro de quem tem esta condição. Vão perceber a diferença abismal entre chamar a isto uma sentença ou um diagnóstico. Para começar, vamos por ordem e clarificar os termos. A palavra demência aterroriza, é verdade, mas na sua base, ela não é uma doença única. É, na verdade, um termo genérico, um termo guarda-chuva, que abrange todo um complexo de sintomas associados a um declínio nas funções cognitivas. Pensem na palavra febre. A febre em si não é uma doença, é um sintoma que pode surgir por causa de uma gripe, de uma infecção ou de uma infinidade de outras razões. Com a demência, acontece o mesmo. É uma síndrome que tem múltiplas causas. Historicamente, qualquer declínio mental grave na velhice era simplesmente atribuído ao que se chamava de marasma senil, visto como algo natural e inevitável do envelhecimento. Mas hoje, a ciência já sabe que isso não é verdade. A demência é o resultado de patologias cerebrais concretas, não é apenas um problema da idade. E perceber isto é o primeiro passo para deixarmos de a ver como um fim fatal e começarmos finalmente a procurar soluções. A primeira e principal falha, o erro mais comum, é colocar um sinal de igualdade entre demência e doença de Alzheimer. É verdade que a doença de Alzheimer é a causa mais frequente de demência, representando entre 60% a 80% de todos os casos. No entanto, está longe de ser a única. Existem outras formas e tipos, e cada uma tem as suas próprias particularidades. Pense, por exemplo, na demência vascular, que surge devido a interrupções no fornecimento de sangue ao cérebro, frequentemente manifestando-se após acidentes vasculares cerebrais, os chamados AVCs, ou a demência com corpos de Lewy, onde, para além dos problemas cognitivos, se juntam dificuldades de movimento que fazem lembrar o Parkinson e também alucinações visuais muito nítidas. Temos ainda a demência frontotemporal, que afeta primariamente o comportamento e a personalidade da pessoa, em vez de atingir a memória logo de início. Compreender que a demência tem múltiplas facetas é de importância vital. Afinal, a abordagem ao tratamento, o prognóstico e as estratégias de apoio dependem inteiramente da identificação correta da causa. É o mesmo que tentar tratar uma tosse sem saber se a causa é uma simples alergia ou uma pneumonia grave. Os resultados, obviamente, serão completamente diferentes. Vamos espreitar lá para dentro. O que é que acontece, afinal, no nosso cérebro quando a demência se instala? Simplificando muito, o nosso cérebro é como uma rede gigantesca e incrivelmente complexa, feita de milhares de milhões de células nervosas, os neurônios. Elas comunicam entre si através de sinais elétricos e químicos, passando a informação. Imagine uma cidade enorme com milhões de linhas telefônicas, estradas e cabos de internet. Na demência, e dependendo do tipo que for, estes neurônios são danificados e acabam por morrer. As ligações entre eles começam a romper-se. As linhas telefônicas ficam embaixo. As estradas são destruídas, primeiro num bairro, depois noutro. A informação deixa de circular com a mesma rapidez e eficiência de antes. Por exemplo, na doença de Alzheimer, acumulam-se no cérebro proteínas anômalas, o beta-amiloide e a proteína tau. Estas formam as chamadas placas e emaranhados.
Elas são tóxicas para os neurônios e, literalmente, destroem esta rede a partir de dentro. Isto não é um corte de luz súbito em toda a cidade, mas sim o enfraquecimento lento e gradual de bairros inteiros, afetando cada vez mais áreas com o passar do tempo. O segundo mito muito comum é que a demência se resume apenas a problemas de memória. Alguém começa a esquecer nomes ou onde deixou as chaves, e pronto, a conclusão é imediata. É demência. Mas, na verdade, esta é uma simplificação perigosa. Sim, a perda de memória, especialmente a de curto prazo, é, de facto, um dos primeiros e mais notórios sintomas, particularmente na doença de Alzheimer. A pessoa pode fazer a mesma pergunta dezenas de vezes, esquecendo a resposta logo a seguir. No entanto, a demência é muito mais do que apenas ter má memória. É um declínio num vasto leque de funções cognitivas. Pode haver dificuldade na capacidade de raciocínio lógico e de planeamento. Por exemplo, torna-se complicado para a pessoa cozinhar uma refeição usando uma receita familiar, porque ela não consegue reter a sequência correta de passos. Podem surgir problemas de linguagem, como ter dificuldade em encontrar a palavra certa. Ou problemas com a orientação espacial. A pessoa pode perder-se num bairro que lhe é totalmente familiar. O comportamento também se altera. A pessoa pode tornar-se apática, irritadiça ou, pelo contrário, excessivamente desinibida. Ignorar estes sintomas e justificar tudo como apenas esquecimento significa desperdiçar tempo precioso. Mas afinal, onde é que traçamos a linha entre a distração normal da idade e os primeiros sinais de alarme? Esquecer-se de onde pôs as chaves acontece a qualquer pessoa, em qualquer idade. Mas esquecer para que é que as chaves servem? Isso já é outra conversa. É normal esquecer o nome de um conhecido e depois recordar-se. O que é preocupante é não reconhecer as pessoas de quem gostamos ou que nos são próximas. Perder o fio à meada numa conversa? Acontece. Mas perder totalmente a capacidade de acompanhar o enredo de um filme ou de um livro, isso já é motivo para ficarmos mais atentos. Há um marco muito importante. Quando os problemas cognitivos começam a interferir seriamente na rotina diária. Se a pessoa já não consegue ir às compras sozinha, porque se confunde com o dinheiro, ou se não consegue pagar as contas, porque já não percebe o que está escrito nas faturas, isto não é apenas coisa da idade. Isto é um sinal claro de que é preciso consultar um especialista, um neurologista ou um psiquiatra. E deve fazê-lo não com medo, mas com a consciência de que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais e melhor se poderá ajudar essa pessoa. Mas afinal, por que é que o diagnóstico precoce é tão crucial? Muita gente pensa, qual é o sentido se a doença não tem cura? Isto é um tremendo erro. Em primeiro lugar, nem todas as alterações cognitivas são irreversíveis. Às vezes, a causa pode ser depressão, falta de vitaminas, problemas na tireoide ou até efeitos secundários de certos medicamentos. Nestes casos, a situação pode ser corrigida ou, por vezes, totalmente resolvida. Em segundo lugar, mesmo quando estamos perante uma forma incurável de demência, o diagnóstico precoce é a chave para retardar o processo. Existem tratamentos que, nas fases iniciais, conseguem melhorar as funções cognitivas e adiar o aparecimento dos sintomas mais graves por meses, ou até mesmo anos. Este é um tempo precioso em que a pessoa consegue manter a sua autonomia e qualidade de vida por muito mais tempo. Além disso, o diagnóstico antecipado dá tempo, tanto ao próprio como à sua família, para aceitar a situação, planear o futuro, resolver questões legais e financeiras, e o mais importante de tudo, aprender a viver com esta condição, em vez de combatê-la às cegas. Outra coisa que nos mete muito medo é a genética. A minha avó teve demência, logo eu também vou ter. Esta ideia paralisa muita gente. Mas vamos ser claros. Sim,
A predisposição genética existe. Há certos genes, como o gene APOE4, cuja presença aumenta o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Mas aumentar o risco não significa garantir a doença. É como acontece com os problemas cardiovasculares. Se na sua família houve um historial de ataques cardíacos, o seu risco é maior, mas isso não quer dizer que esteja condenado. As formas hereditárias de demência, que passam de geração em geração com 50% de probabilidade, existem, mas são muito raras, representando menos de 1% do total de casos. Na esmagadora maioria das situações, a genética é apenas um de muitos fatores de risco, e em muitos outros fatores, nós podemos e devemos intervir. Os genes não são uma sentença, são apenas as cartas que nos calharam na mão. Mas a forma como jogamos o jogo, isso depende muito de nós. Chegamos agora à parte mais promissora da nossa conversa. O que realmente está sob o nosso controle. Falamos do nosso estilo de vida. Décadas de investigação têm mostrado uma ligação inegável entre a saúde do corpo e a saúde da mente. O que é bom para o coração também é bom para a cabeça. Em primeiro lugar, a atividade física. O exercício regular, mesmo uma simples caminhada, melhora o fluxo sanguíneo cerebral, estimulando o crescimento de novos neurônios e das suas ligações. O segundo ponto é a alimentação. A dieta mediterrânica, rica em vegetais, fruta, peixe, azeite e frutos secos, é vista como uma das melhores formas de proteger o nosso cérebro. Menos açúcar e menos alimentos processados, e o seu cérebro vai agradecer-lhe. Em terceiro lugar, o sono reparador. É durante o sono que o cérebro se limpa de toxinas, incluindo o famoso beta-amiloide. A privação crônica de sono acaba, literalmente, por envenenar o nosso cérebro. O controlo da tensão arterial, dos níveis de colesterol e do açúcar no sangue. Tudo isto não é apenas a prevenção de infartes e AVCs, mas sim uma poderosa defesa contra a demência. No entanto, existe outro fator crucial, talvez o mais importante de todos: a atividade mental. Fala-se muito no conceito de reserva cognitiva. Imagine isto como o seu depósito ou a sua poupança intelectual de segurança. Esta reserva acumula-se ao longo de toda a vida, através da educação, da aprendizagem constante e da resolução de tarefas mais complexas. Cada vez que se dedica a aprender uma língua, a dominar um instrumento musical, a ler um livro mais desafiante, ou até a fazer um simples jogo de palavras cruzadas, não está apenas a exercitar a mente. Está a construir novas conexões neuronais, criando novas rotas alternativas ou caminhos de desvio. Desta forma, se, porventura, alguma doença danificar uma estrada principal no seu cérebro, a informação consegue circular através destas rotas de emergência e compensação. Quem possui uma grande reserva cognitiva consegue resistir por mais tempo às manifestações da doença. Mesmo que as alterações patológicas já estejam a ocorrer no cérebro, os sintomas podem não se manifestar durante muito tempo, precisamente porque o cérebro encontra formas inteligentes de compensá-los. Por isso, retenha esta ideia. Nunca é tarde para aprender. Qualquer atividade nova e desafiante para si é o melhor e mais seguro investimento que pode fazer na saúde do seu cérebro. E também não podemos descurar a importância dos nossos laços sociais. O ser humano é, por natureza, um ser social, e o nosso cérebro evoluiu precisamente para a interação e para a convivência. A solidão e o isolamento social são, hoje em dia, fatores de risco comprovados para o desenvolvimento da demência. Sempre que estamos a comunicar com outras pessoas, o nosso cérebro está a trabalhar ativamente. Escolhemos as palavras certas, tentamos interpretar as emoções dos outros, analisamos informações e mantemos o fio da conversa. É uma ginástica mental complexa para muitas áreas diferentes do nosso cérebro. Encontrar amigos, participar em ateliês ou grupos de interesse
fazer voluntariado, ou até mesmo aquelas conversas regulares ao telefone com a família. Tudo isto ajuda a manter a nossa mente bem ativa e desperta. Pelo contrário, quando alguém se fecha em casa, a mente fica privada da estimulação necessária. Começa a enferrujar por falta de uso. Por isso, ter uma vida social ativa em qualquer idade não é apenas um passatempo ou um mero entretenimento. É uma necessidade vital para mantermos a lucidez e a clareza de pensamento. Não deixem que o isolamento vos afete, nem a vocês, nem aos vossos entes queridos. Mantenham-se ligados. Mas afinal, o que é que a medicina moderna nos oferece? É fundamental sermos honestos. Hoje, não existe aquela pílula mágica que possa curar a doença de Alzheimer ou outras demências. É a pura verdade. No entanto, isso não significa que a medicina esteja de mãos atadas. Há todo um arsenal de recursos que ajudam a gerir os sintomas e a melhorar significativamente a qualidade de vida. Existem medicamentos capazes de, temporariamente, melhorar a memória e a concentração e de abrandar a progressão da doença. Temos ainda fármacos que auxiliam no combate a problemas associados, como a depressão, a ansiedade, as alterações do sono ou a agressividade. Além disso, as abordagens não farmacológicas estão a desenvolver-se ativamente. Treinos cognitivos, arteterapia e musicoterapia. Estas terapias ajudam a manter as capacidades existentes e a descobrir novas formas de expressão. A ciência não para. Estão a decorrer centenas de estudos por todo o mundo, testando-se novos medicamentos e abordagens. E embora o grande salto ainda não tenha acontecido, a cada ano descobrimos mais sobre o cérebro e os mecanismos da demência. A medicina, hoje, oferece não a cura, mas sim um apoio poderoso. Rejeitá-la é privar-nos a nós e aos nossos familiares da oportunidade de ter uma vida melhor. Convidamo-los a imaginar, por um instante, como é que o mundo se apresenta aos olhos de alguém que vive com demência. Não se trata apenas de um mundo onde os nomes se perdem. É um mundo onde a própria estrutura da realidade desmorona. Imaginem acordar num quarto desconhecido, sem saberem onde estão, ou sequer em que ano vivemos. Rostos familiares parecem estranhos, e os objetos mais simples, sejam colheres, garfos ou o telefone, perdem completamente a sua função ou significado. Os sons e a luz podem tornar-se insuportavelmente agressivos e perturbadores. A rotina e o curso habitual das coisas são quebrados, o que gera uma ansiedade, um medo e uma confusão constantes. Muitos dos comportamentos desafiantes que tanto esgotam os cuidadores e familiares, como repetir perguntas, andar de um lado para o outro sem parar, ou a própria agressividade, não são atos de maldade, nem um desejo de incomodar. Na maioria das vezes, são apenas a forma que a pessoa encontra para lidar com este pânico interior, uma tentativa desesperada de recuperar o controle e a segurança num mundo que se tornou estranho e incompreensível. Compreender esta realidade é a chave para a empatia e para a paciência. A pessoa não está a tentar provocar ou atormentar, está a sofrer profundamente. A nossa missão, portanto, não é ficar zangados, mas sim tentar ser um porto seguro, um farol de segurança e de previsibilidade neste enorme caos. Como é que se deve comunicar com um familiar que sofre de demência? As formas antigas de falar podem deixar de funcionar, e isso acaba por frustrar tanto quem cuida como quem é cuidado. Deixamos aqui algumas dicas simples. Fale devagar, com clareza e usando frases simples e curtas. Faça perguntas fechadas, aquelas que só precisam de um sim ou não, em vez de perguntas abertas que exigem uma explicação longa. Por exemplo, em vez de dizer, o que é que quer para o jantar? Pergunte de forma mais direta. Quer frango ou peixe? Mantenha o contato visual e chame a pessoa pelo nome. Isso ajuda a captar a atenção dela. Use sinais não verbais.
sorria, toque suavemente ou use gestos. É muito importante não discutir, nem tentar provar à pessoa que ela está errada, especialmente quando as memórias dela ou a percepção da realidade estão alteradas. Isso não serve para nada e só vai aumentar a ansiedade dela. Por exemplo, em vez de dizer, a sua mãe morreu há 10 anos, é melhor desviar a conversa com carinho. Conte-me sobre a sua mãe, como é que ela era. O seu verdadeiro objetivo não é corrigir o erro, mas sim proporcionar conforto emocional e fazer com que a pessoa se sinta ouvida e amada. Tão importante quanto isso, é crucial criar um ambiente doméstico que seja seguro e acolhedor. O mundo de quem vive com demência acaba por se restringir ao espaço que lhe é familiar. Por isso, este espaço deve ser o mais simples e previsível possível. Retire do chão todos os tapetes desnecessários que possam fazer tropeçar. Garanta uma iluminação adequada, sobretudo durante a noite, para prevenir quedas. Pode utilizar autocolantes ou placas brilhantes nas portas com identificações claras, como casa de banho ou quarto. É útil remover da zona de acesso objetos perigosos, facas afiadas, produtos de limpeza e medicamentos. Tente manter uma rotina diária consistente. Levantar-se, as refeições, os passeios e deitar-se, tudo isto sempre à mesma hora. A rotina cria uma sensação de estabilidade e ajuda a diminuir a ansiedade. Coloque um relógio grande e um calendário num local bem visível. É fundamental não sobrecarregar a pessoa com novos objetos ou mudanças na disposição da casa. O objetivo não é criar um quarto de hospital estéril, mas sim adaptar a casa habitual, garantindo que esta se mantenha acolhedora, ajudando a pessoa a orientar-se e a evitar acidentes domésticos. Passando agora para um tema importante, vamos falar daquelas pessoas que muitas vezes ficam na sombra. Estou a referir-me aos cuidadores de quem sofre de demência, os cônjuges, os filhos e os netos. A demência não é uma doença que atinge apenas uma pessoa, mas sim toda a família. Cuidar de alguém com esta condição é uma maratona, não é uma corrida curta. Exige recursos físicos colossais e, o que é ainda mais crucial, recursos emocionais. Atenção constante, o sentimento de culpa, as mágoas, a sensação de impotência e o cansaço crônico. Tudo isto leva ao chamado síndrome de esgotamento do cuidador. Isto é um estado muito perigoso. É fundamental lembrar-se de uma regra simples. Para conseguirmos cuidar de alguém, temos primeiro de cuidar de nós próprios. Não podemos servir ninguém se o nosso jarro estiver vazio. Não hesite em pedir ajuda a outros familiares e amigos. Procure grupos de apoio para cuidadores, onde pode partilhar as suas preocupações e vivências com quem realmente a compreende. É obrigatório encontrar tempo para si, para descansar e para os seus próprios interesses, mesmo que seja apenas 1 hora por dia. O autocuidado não é um ato de egoísmo, é uma condição essencial para que possa continuar a prestar assistência de qualidade ao seu familiar. No século XXI, as tecnologias também vieram para ajudar. Claro que elas nunca substituem o carinho humano, mas podem tornar a nossa vida muito mais fácil e aumentar a segurança. Por exemplo, já existem trackers GPS, os localizadores, que podem vir como pulseiras, como porta-chaves, ou até como palmilhas para o calçado. Estes dispositivos permitem saber onde está a pessoa e enviam um alerta se ela sair de uma zona de segurança que definimos. Isto é uma verdadeira bênção para famílias cujos entes queridos têm tendência para se desorientarem ou vaguear. Vários tipos de sensores de movimento, ou sensores de abertura de portas, podem avisar se a pessoa se levantar durante a noite e tentar sair de casa. Os doseadores de medicamentos inteligentes, com temporizador e som, lembram-nos da hora certa de tomar os nossos comprimidos. Os telemóveis fáceis de usar, com botões grandes e fotografias para identificar os contactos,
São ótimos para nos mantermos ligados à família. Até assistentes de voz simples, como os que usamos no telemóvel, podem responder a perguntas básicas, pôr a tocar a nossa música favorita ou lembrar-nos dos compromissos do dia. As tecnologias podem ser o seu braço direito de confiança, aliviando parte das tarefas rotineiras e garantindo-lhe um nível de segurança extra. Quando procuramos desesperadamente uma esperança, é comum as pessoas recorrerem à medicina não convencional e aos famosos remédios caseiros. A internet, por exemplo, está inundada de títulos chamativos e promessas, falando de ervas milagrosas ou dietas secretas que garantem ser a cura para a demência. Mas é fundamental ter muita cautela. A verdade é que, até agora, não existe uma única solução ou remédio popular, cientificamente comprovado, que consiga travar ou reverter a progressão da demência. Quanto a certos suplementos alimentares, como o ginkgo biloba ou os ácidos gordos ômega 3, os estudos mostram resultados muito contraditórios e, por isso, não podem ser vistos como um tratamento eficaz por si só. Pior ainda, muitas ervas e suplementos podem interagir de forma perigosa com a medicação que o médico prescreveu, acabando por prejudicar seriamente a saúde. Qualquer método de tratamento alternativo deve ser sempre discutido com o seu médico assistente. Não deixe que o desespero ou as promessas enganosas de charlatães e vigaristas o afastem do que é a medicina comprovada. Aceitar estas falsas promessas pode custar não só dinheiro, mas também o tempo precioso e a saúde do seu familiar ou ente querido. A estigmatização é um dos aspectos mais dolorosos da demência, o rótulo negativo que a sociedade impõe aos doentes e às suas famílias. A demência ainda é vista como algo vergonhoso e, por isso, é escondida. Piadas inadequadas sobre esclerose ou estar gagá ferem profundamente quem as ouve. Por causa do medo e da incompreensão alheia, as famílias acabam frequentemente em isolamento social. Os amigos deixam de visitar, pois não sabem como interagir ou como agir. Na rua, as pessoas podem olhar de lado para o comportamento que consideram estranho do doente. Este estigma impede que se peça ajuda a tempo, porque há vergonha em admitir, e leva as pessoas a sentirem-se culpadas e completamente sozinhas. É absolutamente crucial falar sobre a demência de forma aberta, honesta e com o máximo respeito. É uma doença como qualquer outra condição crônica, como a diabetes ou a insuficiência cardíaca. Uma pessoa com demência não é um louco nem um vegetal. É um ser humano, uma personalidade que merece dignidade, respeito e empatia, tal como qualquer pessoa que enfrente uma doença grave. Lutar contra este estigma é um dever e uma responsabilidade de todos nós. Mesmo com toda a dureza de um diagnóstico, é crucial lembrarmos que a vida não termina. Ela transforma-se sim, mas prossegue. Há inúmeras histórias de pessoas que vivem com demência durante anos e até décadas, mantendo a capacidade de sentir alegria, amar e criar. Pense, por exemplo, no escritor britânico Terry Pratchett, autor do famoso Mundo do Disco. Após o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele não só continuou a escrever os seus livros, como também se tornou um ativista incansável pelos direitos das pessoas que vivem com demência. É fundamental mudarmos o foco. Em vez de olharmos para o que a pessoa perdeu, devemos concentrar-nos no que lhe resta. Talvez já não consiga ter conversas complexas, mas ainda desfruta profundamente da música. Pode não se lembrar dos acontecimentos de ontem, mas recorda na perfeição as canções da sua juventude. A memória emocional, frequentemente, dura mais tempo do que a memória intelectual. A pessoa pode não se lembrar do seu nome, mas irá sentir o seu amor, o seu cuidado e o seu calor. E são exatamente estes momentos, vividos no aqui e agora, que se tornam o nosso maior tesouro. E, para terminar, vamos olhar para o futuro.
O que é que nos espera na área do estudo e tratamento da demência? A ciência avança a passos largos. Hoje, os cientistas já conseguem diagnosticar a doença de Alzheimer muito antes de surgirem os primeiros sintomas. Isto é feito através de análises ao líquido cefalorraquidiano ou com métodos de scan cerebral mais sofisticados. Isto abre uma grande janela de oportunidades para uma intervenção precoce. Estão a ser desenvolvidos ativamente novos medicamentos. Estes não se focam apenas nos sintomas, mas sim nos mecanismos subjacentes da doença, nas tais placas amiloides e nos emaranhados de Tau. Estão também a ser investigados métodos de terapia genética e de estimulação cerebral. Uma atenção enorme está a ser dada ao estudo dos fatores de risco e à prevenção. Cientistas em todo o mundo estão unidos por um único objetivo: encontrar uma forma de vencer, de uma vez por todas, a demência. E, embora a vitória final ainda esteja distante, cada novo dia nos aproxima desse resultado. O futuro já não parece tão sombrio ou desesperador como parecia há 10 ou 20 anos, e este é o nosso principal motivo para sermos otimistas. Afinal, o que é a demência? Uma sentença ou um diagnóstico? Creio que, depois de tudo o que debatemos hoje, a resposta é evidente. É um diagnóstico. Um diagnóstico pesado, que transforma a vida, sim, mas ainda assim, um diagnóstico. E um diagnóstico, ao contrário de uma sentença, exige um plano de ação. Implica a busca por soluções, adaptação e, principalmente, a luta pela manutenção de uma vida com qualidade, dia após dia. Vimos que a demência não se resume a ser coisa da idade e que vai muito além da simples perda de memória. Percebemos que podemos e devemos influenciar o risco de desenvolvimento da doença através de escolhas no estilo de vida, na nutrição e na estimulação cognitiva. Vimos também que o diagnóstico precoce não é uma mera formalidade, mas sim uma chance real de retardar o avanço da doença. E o mais importante de tudo, entendemos que, por detrás de qualquer diagnóstico, existe sempre um ser humano, uma personalidade que necessita do nosso amor, paciência e respeito. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo tão importante até ao fim. Se aprenderam algo novo, deixem o vosso gosto, like e subscrevam o canal para não perderem as nossas próximas análises de temas complexos. E vocês? Com que mitos sobre a demência se depararam? Ou talvez tenham uma história pessoal que queiram partilhar? Escrevam nos comentários. Vamos debater este assunto em conjunto.